Fala pessoal, professor Irã aqui na área para mais uma aula, né? Nosso momento assíncrono, digamos assim, tá? E eu vou falar hoje aqui sobre o princípio de Le Chatelier, tá? Que é um princípio do equilíbrio químico que vai tratar sobre as perturbações do equilíbrio, tá? Então, Le Chatelier foi um cientista que estudou os efeitos provocados por alguns fatores dentro do equilíbrio químico, né? Então, os fatores são concentração, pressão e temperatura. Então, a gente vai estudar hoje como que esses três fatores perturbam o equilíbrio e como o equilíbrio é restabelecido após essa perturbação. Então a gente vai ver hoje aí nessa aula. Então acompanhe os slides e boa aula para todos. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Falar aqui sobre o princípio de Le Chatelier, né, que vai tratar do deslocamento do equilíbrio, ou seja, perturbação do equilíbrio químico. Então digamos que o equilíbrio químico é uma situação em que visualmente a gente pensa que a reação química não está acontecendo, né, só que de fato ela está acontecendo, mas visualmente a gente não percebe porque a velocidade da reação inversa, da reação direta, é igual à velocidade da reação inversa. Então é um equilíbrio que ele é imperceptível ao olho nu. Mas a gente chama esse equilíbrio químico de equilíbrio dinâmico, porque ele de fato está em movimento. Mas devido a essa igualdade das velocidades, ele aparenta ser ele aparenta que o nosso sistema vai estar tipo, parado, só que ele de fato não está parado, tá? E existem algumas formas de você perturbar esse estado de equilíbrio, tá? E se eu perturbar esse estado de equilíbrio, o meu sistema ele vai se ajustar para novamente atingir um novo estado de equilíbrio, tá? E para a gente poder estudar isso, a gente vai tratar aqui do princípio de Le Chatelier, tá? Foi esse cientista, Le Chatelier, ele que estudou os principais fatores que fazem com que o equilíbrio químico seja perturbado e depois restaurado, tá? Então esse princípio ele fala assim, ó, ele fala que quando se aplica uma força, essa força são os fatores que a gente vai já ver, então quando se aplica uma força, digamos assim, externa, em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Então, o próprio sistema ele vai se ajustar de modo a minimizar os efeitos dessa força externa que foi inserido nesse sistema, tá? E os fatores que podem afetar a condição de equilíbrio são três. Primeiro, é a concentração das espécies de reagente ou produto, né? É a pressão também das espécies, dos reagentes dos produtos e a temperatura do meu sistema. São três fatores, beleza? Então a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje como esses fatores afetam a minha condição de equilíbrio, beleza? Então o primeiro fator que a gente vai estudar é a concentração, tá? Então vamos estudar especificamente essa reação que está mostrada na tela de vocês aí. A reação entre o carbono sólido, ele está reagindo com gás carbônico gasoso e está formando o CO, que é o monóxido de carbono gasoso. Então 1 mol de carbono sólido reage com 1 mol de CO2 sólido para formar 2 mols de monóxido de carbono gasoso. Beleza? Então a gente tem essa reação aí. Então o que a gente vai estudar aqui, gente? Nossa primeira estudo, nossa primeira situação aqui vai ser investigar o que acontece com esse meu equilíbrio quando eu faço a adição de gás carbônico. Ou seja, está lá em equilíbrio químico, ou está lá no equilíbrio, e eu vou adicionar uma quantidade de CO2 ao meu sistema. Eu vou adicionar CO2 ao meu sistema que está em equilíbrio. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Quando eu faço a adição de CO2, tá? Que é uma adição do meu reagente ao equilíbrio, imediatamente vai acontecer um aumento da concentração do CO2. Né? Se eu estou inserindo mais CO2 ao sistema, automaticamente estou aumentando a concentração dele lá dentro do sistema. Tá? Esse aumento de concentração de CO2 vai acarretar no aumento do número de choques de carbono com gás carbônico. Por quê? Para a reação química acontecer, tem que ter o choque dos reagentes. A gente viu lá na teoria das colisões na cinética, né? Tem que ter o embate, o choque. Se eu estou aumentando... E são gases, né? Então, gases, no caso, o gás carbônico é o gás e o carbono é o sólido. Então, se eu aumentar a minha quantidade de gás, que é a minha quantidade de gás carbônico, a minha probabilidade de aumentar o número de choques vai ser maior, porque eu vou ter um número maior de moléculas de gás, né? Então, consequentemente, o número de choques vai ser maior. Se eu tenho um número de choques maior, vai acontecer o quê? A minha reação, a minha frequência de reação, ela tende a ser maior, tá?
a minha reação química ela tende a ter uma frequência de choques maior, então a reação química ela tende a ser maior. Se essa reação química, a probabilidade da reação química é maior e a velocidade também vai ser maior por ter um maior número de choques, então vai favorecer uma maior formação do meu produto. Já que eu tenho mais choques aqui no reagente, então se eu tenho mais choques no reagente, eu vou ter uma reação química com uma maior velocidade ou uma reação química mais favorável. Do ponto de vista que mais produto CO vai ser formado, né? Ou seja, se é uma reação que acontece entre carbono e gás carbônico, né, para formar o CO, então se eu tiver maior concentração de CO, vou ter mais choques e, consequentemente, vou ter maior formação de CO. Tá? Ou seja, o equilíbrio ele vai ser restabelecido com o passar do tempo. Só que para ele ser restabelecido com o passar do tempo, eu vou ter essa reação, ela vai estar se deslocando para o lado da direita. O que é o lado da direita? Para o lado dos produtos. Ou seja, toda vez que eu adicionar reagente aqui, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado oposto, para o lado dos produtos. Por quê? Porque mais quantidade de CO2 está sendo aqui formada, né? Está sendo inserida, mais quantidade de CO2 está sendo inserida, consequentemente, mais quantidade de CO vai ser formada para poder atingir o equilíbrio. Então, uma resposta que o equilíbrio químico vai me dar em relação à adição de CO2 vai ser se deslocar para o lado da direita, vai ser se deslocar para o lado de formação do produto. Então, como regra geral, o que eu posso inferir? Que toda vez que eu adicionar uma quantidade de reagente ou de produto, o equilíbrio sempre vai se deslocar para o lado oposto. Tá? Sempre vai se deslocar para o lado oposto. Ou seja, se eu adicionar reagente, o equilíbrio vai se deslocar para o lado do produto. Se eu adicionar produto, o equilíbrio vai se deslocar para o lado do reagente. Então, esse é o efeito da concentração. Toda vez que eu adicionar um composto no meu equilíbrio químico, o equilíbrio vai ser sempre deslocado para o lado inverso, a fim de minimizar os efeitos dessa minha adição. Então é tipo isso. Eu adiciono reagente aqui do lado da esquerda. Então, para minimizar os efeitos, então, como que eu vou minimizar esses efeitos? Vai ter que ser formado mais composto do lado da direita, para minimizar os efeitos do composto que foi adicionado do lado da esquerda. Então, isso que é o princípio de Le Chatelier. Eu perturbo o equilíbrio de um lado, e aí ele vai formar mais composto do outro lado para poder ajustar a condição de equilíbrio. É basicamente isso. Então, vamos lá. Vou jogar CO2 no sistema. Então, como que eu vou atingir o equilíbrio? Vai ser formado mais monóxido de carbono lá dos produtos para poder ter essa minimização dos efeitos da adição de um reagente, que foi o CO2. Tá? Então é basicamente isso aqui. Então agora, se a gente fazer a análise contrária, né, agora eu vou adicionar CO, que é o meu produto. Eu vou adicionar. Se eu adicionar o CO, o equilíbrio imediatamente ele vai ocorrer um aumento da concentração do composto, transformando parcialmente em CO2 e carbono. Então, se eu adicionar, no caso aqui, se eu adicionar agora o CO, automaticamente o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Ou seja, para minimizar essa adição de CO, mais carbonos e mais CO2 serão formados para poder minimizar esse efeito. Consequentemente, o equilíbrio vai estar deslocado aqui para o lado dos reagentes, para a esquerda. Então, eu adiciono substância de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro para poder minimizar os efeitos dessa minha adição. Tá? Então, os efeitos de reagente que a gente tem estudado são esses aqui, gente. São esses de deslocamento do equilíbrio para o lado inverso. Aí alguém pode perguntar assim, professor, e se eu remover? Se você está falando de adição de reagente. Se eu, curioso, vou remover uma das substâncias. Então, para a remoção de substâncias, é interessante, porque é o seguinte, então vamos analisar aqui o mesmo sistema, e agora digamos que a gente vai remover uma parte do CO2, do CO. Então, eu vou remover o CO. Então, tem o CO no equilíbrio, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar, eu vou remover. Estou retirando uma parte. Então, quando retiramos uma parte do CO, presente no equilíbrio, imediatamente vai haver uma diminuição da concentração do CO. Então, a concentração aqui, a concentração do meu CO, tá, no equilíbrio, a concentração do meu CO no equilíbrio, ela vai o quê? Ela vai diminuir. Por quê? Porque eu estou retirando ele do equilíbrio químico, né? Logo, se ela está diminuindo, quer dizer o quê? Que a velocidade da reação direta, né? A velocidade da reação direta, ela vai ser maior, tá? Favorecendo a formação do CO. Então é isso aqui que vai acontecer, gente. Eu estou tirando o CO, tá?
gás carbônico. A concentração dele está diminuindo. Gás carbônico não, o monóxido de carbono. Se a concentração dele está diminuindo, então o que o equilíbrio químico vai fazer para ajustar essa condição de equilíbrio? Ele vai se deslocar para o lado da direita a fim de minimizar essa quantidade de CO que foi retirada. Então é tipo isso, ó. Eu retirei CO do meu sistema. Então mais carbonos e mais gás carbônicos vão reagir para formar mais CO para restabelecer de novo o equilíbrio e restaurar aquilo que foi removido. Então o equilíbrio vai ser deslocado para o lado da direita. Então toda vez que eu remover uma quantidade de substância do meu meio reacional, o equilíbrio ele vai se deslocar para esse mesmo lado da substância que foi retirada. Então quando eu adiciono substância, o equilíbrio é deslocado para o lado inverso. Quando eu retiro substância, o equilíbrio é deslocado para o lado da própria substância que foi retirada. Então ele vai ser deslocado para esse lado direito a fim de restaurar essa quantidade de CO que foi removida do sistema reacional, do meio reacional. Beleza, gente? Então, esses são os princípios de Le Chatelier para concentração. Então, gente, aqui a parte interessante, gente, que é só lógica, não tem matemática, tá? Então é bem tranquilo por conta disso. Não vai ter matemática, é só interpretação, só lógica, tá? Do ponto de vista químico, obviamente, tá? Agora, quando a gente trata da pressão, vai ficar um pouco mais difícil, tá? Quando a gente trata da pressão. Então a gente vai entender aqui os efeitos da pressão, do aumento ou diminuição da pressão no equilíbrio químico, tá? Então, primeira coisa, para a pressão ter efeito no equilíbrio químico, eu tenho que ter pelo menos uma substância na fase gasosa. Se eu tiver no equilíbrio químico todas as substâncias, nenhuma estiver na fase gasosa, então a pressão não vai interferir ali no sistema, porque a pressão só faz sentido quando estiver tratando de gases, tá? Então, para essa reação aqui, que eu estou mostrando na tela de vocês, que é o CO2, né, que é o SO2, o O2 e o 2SO3, as três substâncias aqui estão em fase gasosa. Então, a pressão aqui vai ter um determinado efeito, tá? Vai ter um determinado efeito aqui a pressão. Então, a gente vai ver isso aqui agora, tá? Então, primeira coisa, eu vou analisar as quantidades desses gases que estão presentes aqui. Então, eu tenho 2 mols de SO2, tenho 1 mol de O2. Então, nos reagentes, eu tenho 3 mols. Nos produtos, eu tenho somente 2 mols de SO3. Então, eu tenho 2 mols. Então, nos reagentes, eu tenho 3 mols dos reagentes e tenho 2 mols nos produtos. Então, essa é a minha primeira análise. Esse mol, a gente vai fazer uma analogia. A gente vai comparar esses mols com as quantidades em volume. Então, 1 mol vai ser equivalente a 1 volume, tá? E 2 mols vai ser equivalente a 2 volumes, 3 mols a 3 volumes e assim por diante, tá? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque fica mais fácil eu comparar pressão com volume, tá? Fica mais fácil eu comparar pressão com volume. Lá da lei dos gases, pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Que a gente vê lá na química. Então é o seguinte, ó. Então, como regra geral, vai ser isso, ó. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, o equilíbrio, na verdade, toda vez que eu aumentar a pressão, esse aumento de pressão, ele provoca uma diminuição do volume. Por quê? Porque eu falei que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, isso vai acarretar uma diminuição do volume. Isso vai acarretar a diminuição do volume. Então, nas reações químicas, eu tenho números de mols, que é a quantidade de matéria. Só que para facilitar a minha analogia com pressão, já que pressão está diretamente ligado com volume, então eu vou chamar os números de mols de volume para poder fazer analogia com pressão e poder acertar as questões e poder fazer essa comparação no equilíbrio. Então, por isso que eu fiz as transformações de mol e volume, porque pressão e volume estão intimamente relacionados. Então, por isso que eu fiz a transformação. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, diminui o volume, tá? Isso aqui é uma regra lá dos gases, tá? E aí, se eu aumentar a pressão e, consequentemente, diminuir o volume, o equilíbrio ele vai sempre se deslocar para o lado de menor volume, ou seja, para o lado de menor número de mol. Então, vocês vão precisar gravar essa regra aqui, gente. Ó. Toda vez que eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de menor volume, ou seja, para o lado de menor número de mol. E toda vez que eu fizer a diminuição de pressão, o que acontece?
Se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Então, se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar sempre para o lado de maior volume, lado de maior número de mol. Então, como regra geral, gente, é isso. Eu vou olhar para a equação química, os coeficientes estequiométricos do reagente e produto vão me dar um indicativo de volume. Então, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então tá aqui, ó, regra. Pressão. O aumento de pressão desloca o equilíbrio para a direita, para o lado de menor volume. Então aqui, ó, eu quero que vocês olhem aqui para a nossa reaçãozinha de exemplo. Ó. O lado dos reagentes, ó, lembra que eu estou chamando aqui mol, já estou transformando ele para volume. 2 mols, 2 volume. 1 mol, 1 volume. 2 mol aqui, 2 volume, tá? Então tá aqui. Então, nos meus reagentes, ó, os meus reagentes, eu tenho 3 volumes. E nos meus produtos, eu tenho 2 volumes. Então, ó, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Tá? Então, o equilíbrio vai se deslocar para cá. Ó. Então, aumento de pressão, o equilíbrio se desloca para a direita. Então, o aumento de pressão vai fazer o equilíbrio se deslocar para a direita. Tá? Fazer o equilíbrio se deslocar para a direita. Agora, eu vou mudar a cor da minha tinta. Agora, vamos admitir que eu vou diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio sempre se deslocará para o lado de maior volume. Então, o lado de maior volume é o lado dos reagentes, que tem 3 volumes. Tá? Então, o reagente tem 3 volumes, é maior do que 2. Então, se eu diminuir a pressão, tá? Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, que é o lado de maior volume. Tá? Então, se eu aumentar a pressão, eu vou formar mais produtos. Se eu diminuir a pressão, eu vou formar mais reagentes. Então, a pressão, para ela... como é que fala? Para ela poder interferir no equilíbrio e para eu poder qualitativamente saber essa interferência, eu preciso olhar para os números de mol, que eu vou transformar ele para volume. Tá? Então, eu vou olhar para as quantidades dos reagentes do produto. E aí, consequentemente, eu vou fazer essa análise. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume. Alguém vai perguntar assim, professor, se os volumes forem iguais? Aí, o aumento de pressão e a diminuição de pressão não vai ter interferência no equilíbrio químico. Beleza, gente? E se a reação não tiver nenhum gás, professor? Também o aumento ou a diminuição de pressão não vai ter interferência no equilíbrio. Tá? Então, essas são informações importantes que vocês precisam ter em mente. Pessoal, vou encerrar aqui essa aula, tá? E aí logo em seguida eu vou gravar mais outra aula para vocês para tratar o efeito de temperatura, beleza? Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu falei de concentração e pressão nessa aula. Então, na próxima aula eu vou falar de temperatura e vou resolver alguns exercícios, beleza, gente? Então, acompanhe os slides aí e acompanhe também a próxima aula, que vai ser importante. E é isso aí, gente. Forte abraço a todos vocês. Valeu!